Graça e paz, meu amado, meu querido. Um bom dia de salvação, né? Mais um dia aqui, né? Em Palavra que Transforma, GR Oficial. Como de costume, dê o link, convida uma pessoa para fazer parte desse canal. E se você ainda não faz parte, se inscreva, assine o sininho para que sempre você está recebendo as nossas mensagens. Hoje, a nossa palavra ela está em 1 Samuel, capítulo 17. Vamos falar sobre o rei Davi, né? Vamos falar sobre a empatia de Davi. Davi foi empático? Davi sofreu as dores dos outros? Davi se entristeceu com a tristeza dos outros? Davi, ele teve empatia pelos os homens que estavam ali e quando teve de encarar o exército inimigo. Davi, vamos ver como Davi entrou e viu essa situação, né? A gente vê que Davi, ele era simplesmente um garoto que tomava conta das ovelhas do pai, ali naquele pasto, e o seu pai Jessé envia Davi a seus irmãos para que Davi levasse a comida para eles ali, perguntasse, visse como eles estavam ali na guerra. Mas quando Davi chega ali naquela situação, naquela ocasião, Davi vê um exército que está amedrontado, um exército que está acovardado, um povo que está sendo chacoalhado pelo exército inimigo, um povo que não tem, que está com medo de encarar o exército inimigo. E Davi, quando Davi olha, Davi vê aquilo, Davi se entristece e Davi toma as dores do povo de Israel. E ali, né, Davi não foi para aquilo dali. Davi foi para um local para levar comida, para saber como estavam os seus irmãos amando do seu pai. E a gente vê aqui, né, que no capítulo 26, Davi então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: quem farão aqueles homens que fere este filisteu e atira afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Olha só, Davi, ele se pronuncia. Davi, ele se coloca à frente. Davi toma as dores do povo, daquele exército que estava acovardado pelo o gigante, pelo exército inimigo. E o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra, dizendo: assim farão os homens que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, fala aquele homem, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Olha só, o irmão de Davi enciumado, o irmão de Davi chateado, porque Davi tomou essa atitude. Ele fala para Davi, querendo menosprezar Davi, querendo diminuir Davi, querendo falar que Davi não era um João ninguém, que Davi foi ali para ver a desgraça dele. Olha só o que ele fala, aí no capítulo 29. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Olha só, Davi fala, o que eu fiz contigo? Não há razão para isso, eu não vim para isso. Eu não vim para isso. Ele desviou-se dele para outro lado, para o outro. Ele falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme a primeira palavra. Olha só, eu vi as palavras que Davi havia falado anunciar a Saul, que mandou tomá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Olha só, Davi se coloca à disposição. Davi se coloca ali para lutar com aquele homem. Davi sendo baixo, Davi sendo um garoto ainda, mas Davi com muita potência, Davi com muita autoridade, Davi sendo o homem segundo o coração de Deus. Aqui ainda não, mas Davi já tendo
tendo já o domínio e crendo e acreditando que Deus era com ele, porque Deus já tinha dado força quando ele matou um leão, quando ia pegar a ovelha, quando ele matou um urso, quando ia pegar as suas ovelhas. Então Davi ele se coloca ali naquela situação, sabendo que ele poderia acabar com aquele filisteu, porque ele tinha intimidade e sabia que Deus iria aguardar. E Davi não queria espada, não queria escudo, não queria nada. Ele só queria o quê? No capítulo 40, que está escrito assim: ele tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 cheios de ribeiro e pelos alfrages do pastor que trazia, a saber, não surrarão, e lançou na mão sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e que lhe levava o escudo, ia diante dele. Olha só, então foi uma peleja. Davi com a sua, que a gente conhece hoje, que é a tiradeira, e o gigante todo com as suas armaduras. E naquela peleja, e a gente sabe o final da história, Davi encontra com o gigante e mata aquele filisteu. E depois que ele morre, com a sua própria espada, Davi arranca a sua cabeça. Davi mata ele ali, e Davi, ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que Deus estava pelejando com ele, que ele não foi afrontar o gigante, mas o gigante afrontou o exército do Senhor. Quando ele fala: quem é esse circuncisão, esse filisteu que vem afrontar o exército do Deus vivo? Davi cria e acreditava que Deus era Deus. Davi não acreditava nas espadas, Davi não acreditava naquela armadura, mas Davi acreditava no poder de Deus sobre a sua vida. Que nessa manhã, meu amado, meu querido, você possa acreditar no poder de Deus na sua vida. Que você possa ter empatia por alguém. Que você possa sentir a dor de alguém. Mas não só sentir, fazer algo pelaquela pessoa. Se colocar no lugar dela, não falando mal, não falando intriga, não levantando falsa. Isso tudo você pode fazer. Tudo você pode fazer. Se precisar de ajuda, você ajudar. Porque Deus quer isso de nós. Deus quer que a gente se ponha no lugar do outro, como Deus fez. Deus se fez homem, veio esse mundo, sofreu todo tipo de pecado, foi tentado, não pecou, foi tentado, sofreu todo tipo de desprezo, mas não pecou. Por quê? Para ele conhecer e saber como um ser humano é. Porque Deus fez isso. Deus precisava fazer isso? Não. Ele é Deus, ele que nos fez. Mas ele veio e se fez carne para poder te entender e me entender. Porque também não precisava Deus te entender ou me entender. Porque Deus nos conhece, ele que nos fez. Ele conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Mas ele se fez homem através de Jesus. Então, meu amado, meu querido, esteja empatia por alguém. Não desfaça de ninguém, não despreza ninguém, não humilha ninguém, mas sinta a dor daquela pessoa, como ela possa sentir por você. Que Deus te abençoe. Viva hoje como Jesus Cristo voltasse ainda hoje. Que Deus te abençoe.